Global Mix, soluções em móveis e colchões. Faculdade de Ilhéus, há 10 anos, empreendedorismo e ensino de qualidade para você chegar mais longe. Óticas Teixeira, veja bem em quem você vai votar. Vote consciente, vote limpo. Loja de conveniência e hotel Destaque. Venha conferir os nossos pacotes especiais para representantes. São 10 horas e 46 minutos. Voltamos com o debate entre os candidatos à Prefeitura de Itabuna, realizado pela TV Cabral e a Record News. Acompanhe agora as regras deste segundo bloco. Candidato pergunta para candidato. O mediador sorteia o candidato que pergunta e o candidato que responde. Pergunta de 30 segundos. Resposta de 1 minuto e meio. Réplica e tréplica de 1 minuto cada. Aqui nós temos 2 caixas com o nome dos candidatos. Vamos fazer então o sorteio do primeiro candidato que fará a pergunta. Jussara Feitosa, do PT, foi a primeira sorteada que vai fazer a pergunta. 30 segundos para fazer a pergunta. Quem vai responder é o candidato Capitão Azevedo. Ele terá 1 minuto e meio para a resposta. Depois teremos mais 1 minuto de réplica para a candidata Jussara. E depois também 1 minuto de tréplica para o candidato Capitão Azevedo. Candidata Jussara. Ok. Capitão Azevedo, o relatório da auditoria que a Controladoria Geral da União fez em diversos convênios e contratos de transferência de dinheiro do governo federal diz que o senhor emitiu cheques sem fundos, comprou milhões de reais sem licitação e diz que o senhor não se explicou. O Tribunal de Contas reprovou suas contas 2009 e 2010. O senhor comprometeu mais de 70% da folha. O que o senhor diz sobre isso? Candidato Capitão Azevedo tem 1 minuto e meio para a resposta. Ok. Eu acredito que hoje a Prefeitura tem transparência e tudo isso aí que está sendo colocado e fiscalizado, os atos ilegais que às vezes ocorrem, um desvio de conduta, nós punimos, afastamos e punimos. E há de chegar na Prefeitura e não encontrar ninguém que, porventura, se envolveu dessa forma. Não poderemos sobreviver com pessoas desse nível. Então, quem cometeu esses atos, sim, a gente vai em busca da lei e pune. E quanto a esse volume de recursos que diz, isso eu não respondo a nenhum processo, até agora, perante a sociedade, eu me respeito com isso, com o erário público. Falam isso que não vai buscar razão. Está aqui, tem a Câmara de Vereadores que pode fiscalizar. Cadê eu respondo a algum processo por improbidade, alguma coisa? Nada, está aí. Será que isso é verdade que está acontecendo? Então isso está claro que tem uma forma nesse momento de atingir. Não podemos, nós temos que trazer aqui, brigar, tudo bem, a transparência pelo erário público, nós temos que respeitar isso aí. Mas isso eu desafio qualquer um, que se eu desviei um real, se eu Azevedo, dei um cheque sem fundo, e quem deu foi punido, já está fora. Então isso não admitiremos, faremos, tomarei todas as decisões duras com relação, respeitando a lei. E faremos cumprir o respeito ao erário público. Isso jamais ocorre. E é tanto que eu não respondo nenhum processo de improbidade, nenhum tipo de processo com relação a desvio de dinheiro. Desafio. Isso aqui é um desafio qualquer um. Muito obrigado, candidato. A candidata tem 1 minuto para a réplica. Ele diz que não, mas ele já responde sim, já está com ações já bem resolvidas sobre a questão da improbidade. Quero dizer que isso, nós estamos falando aqui de contas rejeitadas, prova que a Câmara também não fez o seu papel, não realizou o devido, realizou a sua ação, que é fiscalizar o poder público municipal, com uma folha inflada, com ações que nós estamos vendo aí, com licitações fraudulentas. Então, nós temos uma ação importante, que é realizar e acompanhar todo o recurso que entra na Prefeitura. E hoje o poder público não se encontra com as contas para receber convênios que venham do governo federal e do governo estadual. Eu quero dizer que nós temos a credibilidade para resolver esse problema, para resolver recursos do governo federal e do governo estadual. Obrigado, candidato. O candidato tem 1 minuto para a tréplica. Olha, se a Prefeitura não tem certidão,
candidata, é porque a sua gestão também, lá quando a senhora foi secretária, seu esposo foi prefeito, lá temos lá uma dívida de 19 milhões, foi um asfalto que foi feito em 2004 e não pagou, está lá, de 5 milhões já está em 19 milhões, ficou lá isso. Então, e diz que a prefeitura deixa de ter certidão, não foi criado no meu governo, isso vem de gestões passadas. E eu venho, agora as obras estão acontecendo porque não pode punir o povo. Eu entro com recurso, né, na justiça, e aí vem a liminar e garante a obra, que não podemos punir pelo erro de quem fez as coisas erradas, punir a população. Então nós estamos descolando as obras na base dos recursos, através da justiça. Estamos fazendo valer isso, porque senão não existia se fosse por essa situação. Muito obrigado, candidato. Agora vamos ao sorteio de quem faz a segunda pergunta deste segundo bloco. Candidato Capitão Azevedo faz a pergunta e quem irá responder é candidato Vani do Renascer. 1 minuto, 30 segundos para a pergunta e 1 minuto e meio para a resposta. Candidato Capitão Azevedo. Candidato Vani, eu quero que você explique aqui essa questão do seu envolvimento lá com a Câmara de Vereadores, esse negócio das diárias, que está aí a todo mundo, porque se eu tiver com essa situação, eu não olho nem para o povo. Então, quero que você explique isso aí, com relação a essas diárias. O candidato Vani tem 1 minuto e meio para a resposta. Então, capitão Azevedo, no momento mais difícil da Câmara de Vereadores, onde essa questão da diária é coisa pequena com relação ao que aconteceu, das empresas e dos consignados, não foi o Ministério Público que foi denunciar, não foi o Tribunal de Contas, fomos nós. Nós abrimos uma SEI, isso é importante dizer, mostrando a nossa independência e fiscalizando não só o Executivo, mas o Legislativo também. Então, em um momento muito rápido, apenas em 2 meses, nós fizemos uma auditoria, nós fizemos uma SEI, no qual fui relator, e que ela foi muito contundente e ela foi a fundo. Nós deixamos realmente todo o Ministério Público a par para trabalhar e toda a ação do Ministério Público e da Polícia Federal, que houve um desdobramento, e do TCM, foi com relação à nossa iniciativa de abrir essa SEI, volto a dizer, com resultado contundente. Eu agora, houve essa denúncia do promotor, ele tem razão, ele tem o dever de fazer isso, e nós estamos tranquilos, porque tudo está lá na Câmara. É só alguém ir lá, ou no Tribunal de Contas, que todas as nossas diárias estão todas resolvidas e as prestações de contas estão em dias. Então, eu estou tranquilo com relação à lei. O senhor completou? O candidato Capitão Azevedo tem 1 minuto para a réplica. É 1 minuto e meio? O senhor tem Perdão, eu pensei que era 1 minuto. Então nós estamos tranquilos com relação a isso, né? Com relação a isso, porque a diária, ela também presta conta na Câmara de Vereadores e no próprio Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas nunca me intimou com relação a isso. Eu penso e tenho a certeza de que ninguém está acima da lei. Eu estou tranquilo com relação a isso. Você, eleitor, você que me conhece, você sabe da minha vida pública há mais de 32 anos. Muito obrigado, candidato Vani. O candidato Capitão Azevedo tem 1 minuto para a réplica. Pois é, candidato Vani. Eu acho que, nesse momento, como está sendo... tem que passar pelo julgamento do povo para ser prefeito da cidade, eu traria aqui provando, dizer, tá aqui, ó, gastei isso, viajei isso, eu traria e mostrava aqui. Mostrava, porque se não mostrar, fica na dúvida. Então, acho que é natural que fizesse isso perante ao povo, que eu faria. Se eu tivesse nessa, faria. Se eu também tivesse errado, eu não viria aqui ser candidato, porque isso não condiz com o cargo de prefeito. Então, é essa parte que precisamos estar esclarecida, porque a sociedade cobra por transparência, o senhor fala muito de transparência, então começa por aí. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, não pode ser assim. Então temos que ter a noção, naturalmente, de responsabilidade com o erário público. O melhor caminho para a gente é a transparência. E essa o senhor teria que mostrar aqui se a diária foi correta mesmo. Obrigado, candidato. O candidato tem 1 minuto para a tréplica. Preocupação, capitão Azevedo. O senhor mesmo fala de tanta transparência. O senhor gastou 23 milhões e o Tribunal de Contas diz que é insanável, dolo, 23 milhões. O nosso foi 12 mil reais em 2 anos e está tudo comprovado. Eu não trouxe aqui porque não havia necessidade. Não é? Então, o promotor fez o trabalho dele, respeitamos o Ministério Público, mas estamos tranquilos com relação a isso. Todas as nossas diárias foram comprovadas, viajamos, inclusive não fui passear. Eu fui em Salvador resolver muitos problemas de Itabuna, na Assembleia Legislativa, com a questão da EMASA, com a questão da saúde. Está tudo comprovado, que sempre fica lá na Câmara de Vereadores, inclusive vai para o Tribunal de Contas. Então, nós estamos tranquilos com relação a isso. Você, eleitor que me conhece, sabe disso. A gente fica preocupado é que um mês da eleição, essa coisa vem à tona, não é? E a gente tem uma vida pública de 8 anos.
governo. Então, as pessoas que sabem do compromisso que a gente tem e digo outra, de que na realidade estamos tranquilos com relação a isso. A Justiça, ela tem o dever dela, fez o papel dela e nós estamos tranquilos, volto a dizer, porque todas as nossas diárias foram comprovadas e está lá na Câmara de Vereadores para quem quiser ver. Muito obrigado, candidato. Agora vamos a mais um sorteio de quem pergunta e de quem responde. O candidato Zen Costa, do PSOL, vai fazer a pergunta para o candidato Zé Roberto, do PSTU. 30 segundos para a pergunta, candidato Zen Costa. Zé, por que o trânsito da nossa cidade se encontra nessa situação caótica? O candidato tem 1 minuto e meio para a resposta. Bom, Zé, o trânsito da nossa cidade, como o transporte público da nossa cidade, né, é um caos devido à forma como o governo atual ele organiza o trânsito, né? Nós temos hoje, eu falei anteriormente das injustiças sociais, existe a injustiça social também no trânsito. Hoje o principal problema do trânsito da nossa cidade não está no centro da cidade. Nós sabemos que existe um caos muito grande, mas existe um problema muito maior que é a periferia. Hoje, de acordo com o IBGE, Zen, a nossa cidade tem 20% dos domicílios sem saneamento básico. 33% das ruas tem esgoto correndo a céu aberto. As pessoas sequer conseguem sair de casa, as pessoas que moram na periferia, em bairros como Santa Clara, em bairros como Jorge Amado, Nova Ferradas, não conseguem nem sair de casa, porque as ruas, a situação caótica da nossa periferia é uma coisa triste, por responsabilidade do governo atual. Nós defendemos um programa para o transporte, que primeiro é garantir o direito à mobilidade da classe trabalhadora. Nós defendemos, por exemplo, um Conselho Popular de Transporte e Trânsito na nossa cidade, que possa garantir uma empresa, acabar com essa concessão dessa empresa que existe hoje na nossa cidade, dessas duas empresas de transporte, que hoje cobram uma das passagens mais caras do Brasil, né? Hoje Itabuna tem uma das passagens mais caras do Brasil. Nós defendemos a criação de uma empresa pública de transporte, sob o controle dos trabalhadores, para a gente garantir um transporte de melhor qualidade para a população trabalhadora da nossa cidade. Muito obrigado, candidato. Candidato Zen tem 1 minuto para a réplica. Bom, no nosso governo iremos investir na construção de ciclovias. A cidade do Porto de Itabuna não pode ficar só com aquele meio quilômetro de ciclovia que fica localizada à frente da prefeitura na Avenida Princesa Isabel. Iremos construir ciclovias porque a gente acredita da grande importância que é o trabalhador sair de sua casa com transporte alternativo como a bicicleta, até mesmo para estar economizando. 2,20 é um absurdo, como você falou, Zé, é uma das passagens mais caras do Brasil. Então, iremos investir na construção de ciclovias. É inadmissível o ciclista dividir o trânsito com tanto ônibus, carros, e deixando vítimas, como esse ano já aconteceu duas, uma na Avenida Amélia Amado e uma outra ali na JS Pinheiro. Então, ciclovias é uma das nossas propostas para estar colocando, viabilizando aí a melhoria do trânsito de Itabuna. Muito obrigado, candidato. Candidato Zé Roberto, 1 minuto para a tréplica. Eu concordo com as ciclovias, é preciso criar uma rede de ciclovias também na nossa cidade. Agora, Zé, tem uma coisa. Hoje o prefeito ele gasta quase 10 milhões de reais com cargos comissionados, o que totaliza quase 40 milhões por ano, né, com os apadrinhados políticos dentro da prefeitura. Se esse recurso fosse utilizado para melhorar a infraestrutura dos bairros, a gente teria uma condição hoje bem melhor da locomoção das pessoas e até mesmo da entrada de ônibus em algumas áreas que hoje não é possível devido ao problema da infraestrutura da periferia da nossa cidade. Nós defendemos, antes de tudo, um programa que sirva ao trabalhador, à população pobre da nossa cidade. Uma empresa pública de transporte que nós defendemos vai ser controlada pelos próprios trabalhadores. Hoje nós temos, por exemplo, os rodoviários na nossa cidade, os motoristas, que cumprem uma dupla função de motorista e cobrador. Nós somos contra isso. Nós defendemos a redução da jornada de trabalho, acabar com esse negócio de motorista fazer dupla função e que o transporte público, o transporte coletivo, seja controlado pela população pobre e trabalhadora que usa o serviço. Muito obrigado, candidato. Vamos a mais um sorteio de quem pergunta e de quem responde nesse segundo bloco aqui do debate da TV Cabralha. Candidato Zé Roberto. Desculpa? A tréplica design. Aí foi a réplica, aí tem a tréplica design. Não, já tivemos, já foi completado esse bloco com pergunta, resposta, réplica e tréplica. O candidato Zé Roberto, do PSTU, vai fazer pergunta para o candidato Pedro Eliodoro, do PCB. Candidato Zé Roberto, 30 segundos para a pergunta. Pedro, a gente sabe que hoje a nossa cidade vive um escândalo terrível de corrupção. É escândalo na Câmara, é escândalo dentro da Prefeitura. E nós estamos aqui assistindo nesse debate
né, um verdadeiro jogo, né? O sujo falando do mal lavado. Eu queria saber de você, Pedro, qual a sua proposta como prefeito, como gestor dessa cidade? Como é que você vai combater a corrupção? Porque hoje a gente assiste o escândalo de corrupção, né, envolvendo o PT nacionalmente e aqui na cidade os vereadores e a prefeitura. Como é que você pretende combater a corrupção na nossa cidade? O candidato terá 1 minuto e meio para a resposta. Primeiro, instalar uma sindicância e também uma auditoria. Na Câmara de Vereadores e também na Prefeitura. E mais, ontem o Ministério Público pediu mais o afastamento aqui dos 3 vereadores, está aqui. Agora, só que os vereadores, eles não fiscalizaram o Executivo, para o Executivo também não fiscalizar, não ver o Legislativo. E o pior disso não é nada. O vereador que é candidato a prefeito com seu vice não provou com documentos que eles são inocentes. Ele diz que são inocentes, mas não provou com documentos. Porque se alguém falar que eu comprei essa camisa, que eu roubei essa camisa aqui, eu tenho que provar com nota fiscal. E aí o escândalo vem há mais de 2 meses e ele não sequer pegou um documento para poder falar que ele é inocente. E mais, não fiscalizou o prefeito para que o prefeito também não fechasse os olhos, não visse que ele cometeu a corrupção. Então a gente tem que botar a auditoria e o bom disso aí é que os vereadores iam começar a ir presos. Sair alguém grampeado. E no meu governo vai sair prefeito, deputado, vereador, secretário, enfim, todos grampeados. Não quero assim não, ó. Eu quero que saia assim, um atrás do outro, fazendo tipo uma correntinha de caranguejo. Porque aí sim a gente vai ver quem são, a gente vai desmascarar esse tipo de, esse pessoal que se diz, infelizmente eu vou ter que mudar o nome, improbidade administrativa, não é, ou então crime de colarinho verde ou colarinho azul. Infelizmente é isso aí, porque o colarinho branco não é verde ou azul. Eu tenho que mudar, porque eu queria ser mais de ladrão, mas não posso. Tenho que ter que é improbidade administrativa, uma malversão do dinheiro público ou desvio de conduta. Obrigado, candidato. Candidato Zé Roberto tem 1 minuto para a réplica. Bom, Pedro, eu concordo com você. A gente vive uma realidade aqui em Itabuna que é terrível, é vergonhosa, né? A Câmara de Vereadores aí é envolvida na máfia dos consignados, na farra das diárias, né? O prefeito com as contas rejeitadas aí pelo Tribunal de Contas dos municípios. E a gente vê uma realidade hoje na nossa cidade que só quem sofre com a corrupção é a população trabalhadora. Nós defendemos, Pedro, para combater a corrupção, por exemplo, a redução do salário de prefeitos e vereadores. Nós do PSTU defendemos que o prefeito ele tem que ganhar no máximo o salário de um trabalhador especializado. Prefeito, vereadores, secretários, tem que ganhar o salário de um trabalhador especializado, que hoje nós defendemos R$ 2.500. Os vereadores aumentam os próprios salários de R$ 6.000 para R$ 11.000. Isso é um absurdo. Nós defendemos também a prisão e o confisco dos bens desses corruptos. Tem que acontecer com Loyola. O que aconteceu com Loyola tem que acontecer com todos os vereadores e todos que estão envolvidos em corrupção aqui na nossa cidade. Obrigado, candidato. 1 minuto para a tréplica do candidato Pedro Eliodoro. Volto a repetir, se eles falam que são inocentes, mas não mostra documento. Então, quem cala, consente e contra fatos, não há argumentos. Esse argumento de que eu sou inocente já foi. O pessoal não está mais abestalhado. Agora, eles têm que provar que são inocentes via documento, porque corrupto... Infelizmente tem que usar o tempo, porque queria usar outros nomes, mas infelizmente não posso, porque diz que tem direito ou agredindo. Aí eles cometem a corrupção e diz que tem que chamar de sair porque são corruptos, não são lá, não vou usar o termo, mas a gente tem que combater isso aí. A gente fez a denúncia no Ministério Público, graças a Deus que chegou às evidências e o pessoal começou aí, e outra, vai mais gente preso. Com certeza absoluta vão preso, e eu tenho que devolver o dinheiro, porque o dinheiro é do povo. O dinheiro do povo, ao invés de estar metendo a mão no bolso dos outros, tem que chegar e fazer o que tem que ser feito na cidade e fiscalizar o executivo. Então, para isso aí, nós vamos instalar uma sindicância e uma auditoria. Muito obrigado, candidato. Vamos agora, então, a mais uma rodada de perguntas, sorteio de perguntas e respostas. Candidato Vani, do Renascer, do PRB, vai fazer a pergunta para Jussara Feitosa, do PT. 30 segundos para a pergunta, candidato Vani. Ô, Jussara, hoje um dos problemas de Itabuna, entre tantos, é a questão das feiras. As feiras, além daquela situação horrível, é um caso de calamidade de saúde pública. O prefeito atual, ele quer tirar a feira do São Caetano e mudar para Kildare. E ali, nós tivemos ali com a comunidade, não vi uma pessoa sequer que queira que aquela feira saia dali, porque tem um lado histórico também da feira. A feira tem ali muitos anos e a comunidade entende que a feira precisa ficar ali. Qual a sua posição eleita com relação às feiras e principalmente a feira do São Caetano? A candidata tem 1 minuto e meio para a resposta. Ok. As feiras em Itabuna é uma questão de calamidade, de fato.
Claudivane, mas eu quero dizer que falta nas feiras e em toda a nossa cidade é um planejamento. Ações importantes que possa viabilizar que essas feiras, por exemplo, a Feira do São Caetano é a cobertura de canais. É o canal do São Caetano que não foi coberto para viabilizar aquela questão da feira. Eu quero dizer também que tem um canal a ser concluído, que já veio o dinheiro e não foi feito, como diversas obras no nosso município. Reorganizar a nossa feira, a infraestrutura da cidade, trabalhar para que mais empresas venham para aqui, para que nós possamos, de fato, ter essa cidade desenvolvida, porque a feira também é uma questão de saúde pública e retomar a questão da saúde também passa pela reorganização da feira, ouvir os feirantes, garantir para que a feira não saia daquele local, oferecer um novo espaço, atrair novas indústrias, e aí sim, não deveria ter deixado, era a Kilder sair daquele espaço, porque aquele é um espaço importante de empregos, de serviços, e não para colocar uma feira que o São Caetano cresceu em torno daquela feira. Eu quero dizer para todos vocês que nós temos um grande projeto de reorganização dos nossos espaços públicos, incluindo feiras, nossas praças, os nossos parques. Dizer que Itabuna precisa de um novo momento, de um novo ciclo de desenvolvimento. E nós vamos estar junto com o governo federal e o governo Obrigado, do Estado. candidata. O candidato Vani tem 1 minuto para a réplica. Então, a nossa posição como prefeito de Itabuna, quero tranquilizar a comunidade de São Caetano e os feirantes que não vamos tirar a feira de lá. Do jeito que está também não pode ficar. Nós temos que revitalizar aquela feira. Pensa aquela feira revitalizada, aquele canal coberto, um primeiro pavimento para que a gente possa levar lá para cima, praça de alimentação, estacionamento, um parquezinho. Isso vai fazer com quê? Com que as pessoas vá mais para lá. As pessoas que vivem hoje da feira, com certeza, aumentarão a sua renda e com certeza a gente pode levar mais pessoas para ver da feira. E a Kilder, eu acho que é uma coisa importante, tenho certeza disso. Por quê? Porque está pronta. Então, eu como prefeito de Itabuna, manterei a feira lá revitalizada, também cuidaremos da feira do Fátima, que é um problema muito sério, e uma feirinha pequena também, da Mangabinha, que está desassistida. E o que eu faria com a Kilder? A Kilder traria outra empresa para cá, porque está tudo pronto. Com o empresário que não quer chegar, você dá incentivo fiscal, ele não precisa botar um tijolo, ele começa a trabalhar e dá emprego para o nosso povo. A Kilder, nós vamos fazer dela uma grande empresa ou pequenas empresas. Obrigado, candidato. A candidata Jussara tem 1 minuto para a tréplica. Olha, Claudivane, isso é uma prova de que os nossos feirantes, as pessoas da nossa cidade, não estão bem representadas, tanto pelo prefeito como pela Câmara, que impõem ações de mudança de uma feira sem consultar. E como você vê que a maioria da população, dos feirantes, não desejam isso. Itabuna passa por um novo ciclo de desenvolvimento, por uma ação e gestão mais transparente, eficiente e participativa. Porque se houvesse participação da população, certamente nós teríamos um novo diálogo com a sociedade. Acontece a credibilidade da Prefeitura e da Câmara, as pessoas nem procuram mais, procuram se defender. Esse novo ciclo de desenvolvimento que vai injetar a nossa economia precisa de um governo que tenha pulso firme, que possa sim participar junto com a população de ações e programas públicos de revitalização da nossa cidade, de reafirmação da nossa cidade como uma cidade de serviços e comércio. Muito obrigado, candidata. Vamos então agora à última combinação possível para perguntas e respostas. O candidato Pedro Eliodório vai fazer pergunta para o candidato Zen Costa. Candidato Pedro, 30 segundos para a pergunta. Zen, os dois vereadores dizem que são novos, mas eles comeram muito tempo com o Geraldo Simões. Um foi secretário e outro foi vereador por 2 mandatos pelo PT. O que é que você acha? Porque eles foram um foi vereador por 2 mandatos e teve cargo também de confiança. O candidato a prefeito, que está agora aí, que é vereador, teve cargo de confiança no PT. Como é que você vê isso aí? Já que o vice foi secretário e o atual candidato a prefeito também ocupou cargo de confiança e foi do PT por muito tempo. Esses caras são novos? Obrigado, candidato. O candidato Zen tem 1 minuto e meio para responder. Bom, como eu falei, a candidatura realmente que representa o novo e a verdadeira alternativa para Itabuna somos nós, do PSOL, Zen 50. Então, todo esse modelo passado aí, como você falou, Pedro, tem já anos e anos à frente da Prefeitura de Itabuna e já deram sua contribuição. Agora a gente vem como uma nova alternativa para apresentar para Itabuna os melhores projetos, como na questão do saneamento. Temos o melhor projeto, que é a questão do biodigestor, projeto já aprovado
pelo Ministério da Cidade, que foi construído pelos melhores engenheiros desse país, que iremos canalizar o gás metano, que é o gás formado pela fermentação da bactéria, e levar gratuitamente à cozinha do itabunense. E iremos estar limpando o rio em 85%, salvando esse rio Cachoeira aí que está perto de morrer. Então, a nossa candidatura irá fazer o melhor para Itabuna, não só na viabilidade econômica, mas também contribuindo com o meio ambiente. E como eu falei, realmente o novo ZEM é a alternativa de verdade para Itabuna. O candidato tem 1 minuto para a réplica. Veja bem, eles ficaram raivosos porque o PT, o Geraldo Simões, não deixou ele ser candidato a prefeito. Aí foi para outro partido e é o governo que é novo, são novos. Foi do PT há muito tempo, ficou lá, comeram lá com ele na mesa do PT. Quando o pessoal não deixou ele ser candidato a prefeito, se irritou, foi para outro partido e levou a Corja, que é do outro partido lá, com outras pessoas que foram do PT, ou então ligadas a um outro partido do ex-prefeito, que são essas pessoas que apoiam essa chapa que se diz nova, é a mudança. Pelo que estou observando, quer tirar a mudança da Câmara de Vereadores, quer pegar o pessoal de lá o escândalo que é da Câmara de Vereadores para levar para a Prefeitura. Então, isso é novo, quer aumentar a farra das diárias, porque lá na Prefeitura tem mais dinheiro e eles não têm nenhum compromisso com o povo, que se eles tivessem compromisso com o povo, com certeza absoluta, eles fiscalizavam o Executivo e não faziam isso que eles fizeram lá na Câmara de Vereadores. Então, o novo para Itabuna sou eu, Pedro Eleodoro, com Matheus Fonseca, 21, para fazer uma revolução, fazer uma transformação na economia e na política. Obrigado, candidato. O candidato Zé Costa tem 1 minuto para a tréplica. Bom, foram mais de 20 anos esses grupos reinando em Itabuna. Então, nessa eleição de 2012, pintou o novo de verdade, né? Vamos acabar com esse troca, esse vai e vem, vamos votar em ZEM. E como eu falei, temos um melhor projeto para a questão ambiental, para a questão do rio, e vamos estar colocando aí um futuro melhor para Itabuna. Esse rio que é fonte de geração de emprego e renda, né? Muitas lavadeiras, muitos pescadores já sobreviveram desse rio, e também como uma fonte de lazer. Itabuna não tem muitos espaços de lazer e o rio é uma viabilidade para isso. Iremos aproveitar todos os espelhos d'água e está também inserindo o esporte. Aqui o Baitaba, uma cidade vizinha, trabalha canoagem e já levou até atletas para disputar Olimpíadas. Então Itabuna também, a partir do meu governo, vai se trabalhar esse projeto e vamos conseguir tirar as crianças das drogas através do esporte, e que o rio vai estar dando essa oportunidade para a gente, os espelhos d'água da Beira Rio. Muito obrigado, candidato. Nós completamos então este segundo bloco do debate. São 11 horas e 13 minutos. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco estamos de volta com mais perguntas entre os candidatos. Eleições 2012, o voto na Record News.